A fé de Noé. A fé é a chave para chegar perto de Deus, é a moeda do céu. O meu nome é Pastor Peter Hawkes, eu sou missionário e pastor em Portugal e o intuito deste canal é para explicar a Bíblia de uma forma simples e prática. Em primeiro lugar, eu quero ler Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Então, o princípio da fé está baseado não naquilo que nós vemos ao redor de nós, as coisas, as cadeiras, as flores, moedas, tudo concreta. Não, mas está baseado na palavra de Deus, está baseado em confiança em Deus. Em versículo 6 e 7 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível ter um conhecimento de Deus, é impossível ter qualquer contato com Deus a não ser através da fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Isto é absolutamente fundamental. Temos de crer. Sem as provas, podemos ver a natureza, que a natureza nos mostra que Deus existe, mas não há provas científicas que vai nos provar que Deus existe, nem argumentos suficientes. Mas precisamos de crer no primeiro lugar que Deus existe e que recompensa aquelas que o busquem. Isto foi o caso de Noé. Ele buscava Deus constantemente. Nos outros versículos, versículo 7, aliás, do Hebreus 11, diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, ou seja, um juízo vindouro, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Ou seja, fé atua, fé anda, fé é um processo, é um verbo, é uma coisa dinâmica, não é somente aquilo que nós cremos, mas a fé faz coisas. É interessante. E se nós olhamos no livro do Gênesis, capítulo 5, 6, lemos em versículos 5, 6, 7 e 8, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8 é um grande contraste, que diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência ou favor. Noé recebeu favor, recebeu o amor de Deus e justiça de Deus. Versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Assim, este versículo mostra-nos a chave da fé de Noé. Ele era um homem que andava em comunhão, em intimidade com Deus e descobriu o caráter de Deus. Ele era um homem de Deus, um modelo de fé. E enquanto ele descobriu
a natureza de Deus, quem Deus era e é, ele recebeu graça e cultivava relacionamento com ele diário. Ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, ele confiava na voz de Deus, ele confiava no amor de Deus e ele descobriu que Deus era justo. Provavelmente ele precisava de arrepender e pedir perdão por seus pecados. Ele conheceu Deus pessoalmente, tinha fé em Deus. Então, este foi o chave da fé de Noé. O primeiro passo para adquirir fé é para conhecer quem Deus é e para poder confiar nas palavras dele. E logo nós lemos que Deus falou a Noé e Noé confiava nas palavras dele, porque conhecia a voz de Deus e confiava na natureza de Deus e sabia que Deus era digno de confiança, sabia que Deus era Deus do amor e não ia castigar o povo, o mundo, naquela época, sem avisar. Então Deus mandou Noé para pregar durante 120 anos e Noé pregava a justiça, o ira vindouro às pessoas ao redor dele. Então ele sabia que Deus não ia pôr um julgamento sem avisar o povo. Deus era Deus de justiça e Noé sabia que Deus era Senhor de tudo e respeitava as ordens e as palavras de Deus. Ele sabia que Deus existia e este foi o fundamento da fé de Noé. Em versículo 22 do capítulo 6, depois de ouvir este aviso de Deus e instruções para construir uma arca, nós lemos no versículo 22 de Gênesis 6, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E o segundo passo é Noé ouviu as instruções de Deus. Ele era capaz de distinguir entre a voz de Satanás, a voz de sua própria alma e a voz de Deus. E a voz de Deus é suave, insistente, não condena, não é bravo. Se quiser a fé, tens que ouvir a mensagem para ti, que é a Bíblia. Esta é a maneira de adquirir a fé. Tens de respeitá-la e meditar na palavra de Deus e pensar, estudar a palavra de Deus. Tens de acreditar nos avisos e as promessas para o plano de salvação e libertação que estão escritos na palavra de Deus. Estão escritos lá a promessa de perdão, a promessa de uma vida nova. A fé está aquecido, é iluminada, é cultivada à medida que tu lês a Bíblia. Se não tens fé, então lê a Bíblia. Vais descobrir como a tua fé está baseada na palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir. Preciso ouvir a palavra de Deus e ouvir pela palavra de Deus. Este livro, a Bíblia, é a palavra de Deus. Deus não mente. Então, pode confiar nesta palavra. A chave é andar com Deus, ouvir a palavra escrita.
iluminado pelo Espírito Santo, nem sempre procurando profecias, milagres, experiências, coisas sensacionais que todos nós queremos e Deus concede de vez em quando. Mas a nossa vida normal é para andar pela fé, em dependência em Deus, submisso à palavra dele. O terceiro passo é uma vida de dependência e receptividade, ou seja, responder à palavra de Deus. Não é a questão de pôr em prática os 10 mandamentos para chegar perto de Deus, mas é para entender como lidar com as palavras, os ensinos de Jesus e os ensinos dos apóstolos. Não é construir uma arca. Deus não quer que nós façamos isto, mas, como eu disse, não trata de só obedecer os 10 mandamentos para chegar perto de Deus. No primeiro lugar, trata de receber a salvação, a libertação que Deus nos concedeu em Cristo Jesus na cruz. Ele nos dá perdão de pecados, um abraço, uma aceitação, amor, tudo de graça. E dá-nos uma nova vida. Nós podemos receber Cristo como nosso Salvador, receber Cristo em nossas vidas, receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, andar pela nova vida de Cristo em nós. Não é questão de só obedecer regras e ordens. Temos de pôr em prática, claro, a vida cristã, mas no primeiro lugar é depender em Cristo Jesus para salvação. É uma questão de entregar a tua vida a Cristo e clamar a Deus. Nos momentos em que tu andas com desilusões ou sofrimentos, tens de atuar em fé. Tenha fé em Deus. Ele sabe o que Ele faz. E toda maneira de viver tem de ser em fé. Nas palavras de Deus, nas ordens no Novo Testamento, não para adquirir a salvação, mas como prova de salvação. Salvação é de graça e só podemos obedecer a palavra de Deus quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Então, Noé andava com Deus, era justo, um homem de Deus piedoso. Nós precisamos de andar com Deus. Em segundo lugar, ele ouviu as palavras de Deus e nós precisamos de ouvir a palavra no Espírito Santo ou na Bíblia diariamente, a leitura diária na Bíblia. E realmente meditar sobre aquilo que Deus fala. E no terceiro lugar, pôr em prática a verdade, ou seja, ler todas as instruções de Jesus e recebe a salvação, recebe nova vida e depois pôr em prática a nova vida através do Espírito Santo. Amém.